Um Nobre Amor. Florence Louisa Barclay. Do original inglês. Guy Mervyn. Romance publicado em 1891. Audiolivro realizado pelo canal Surya Chand Audiobook. Capítulo 1. A gafe. O diabo que carregue os preceptores, exclamou o Sr. Guy Mervyn, dando chutes raivosos nos pedregulhos de um caminho de campo. Que será que ainda me vão propor? Mamãe é bem capaz de querer contratar um professor de dança para ensinar-me a valsa, e um vigário para me dar lições de catecismo. Não quero ouvir falar nisso, de modo algum. Momentos depois, o moço parou e sentou-se no talude gramado, que margeava a estrada. Estava descontente consigo mesmo e com os outros, o mau humor dissipou-se pouco a pouco, e ele começou a recapitular os inesperados acontecimentos que tinham modificado rapidamente o seu destino. Até a data, recente, em que a morte do velho parente o fizera herdeiro do título e da propriedade de Mervyn Hall, sua carreira parecera traçada. Com efeito, trabalhava, havia 3 anos, nos escritórios do administrador das propriedades de Lord Kenmure, andando próximo à aposentadoria do titular do cargo. Guy estava indicado para sucedê-lo. Evocava a lembrança feliz daqueles anos, passados em companhia da mãe e das irmãs, em pequena idade pitoresca, nas redondezas da cidadezinha da Escócia. Em geral, levantava-se de manhã bem cedo e percorria o mato, espingarda ao ombro, à caça de aves, parando para prosear com os sitiantes que a caminho do mercado encontravam, discutindo a colheita, e confrontando com dos vizinhos o seu municiamento de caça. Não se julgava lá muito à vontade na nova residência, essa vasta propriedade inglesa, no meio da qual se erguia imponente castelo de tijolos, ladeado de magníficos pomares, dominando um lago, artificial e bosques espessos. Agora, tudo isso lhe pertencia. Ainda não se habituara a ouvir chamar-se Sr. Guy. Eis-me feito representante vivo do condado, com C maiúsculo, como diz minha irmã Gertrudes, murmurava. É necessário habituar-me a me mostrar atencioso junto às velhas duquesas e benevolente para com as jovens herdeiras estreantes. Serei obrigado a falar de caça e pesca com todos os sportmen das redondezas, esses que conscientemente massacram fazões prisioneiros. Terei o privilégio de almoçar com bispos e jantarei muitas vezes na cidade. De noite, me encadernarei em casaca e gravata branca. Estou preparado para dobrar-me em salamaleques. Mas, suportar a férula de um preceptor, não quero saber disso. Está entendido, meu velho Bidge. Bidge, cão de boa raça, abanou energicamente a cauda, à guisa de aprovação. Encarou nos olhos o dono, como para pedir-lhe uma explicação por essa extraordinária mudança de cenário. A grande casa com pavimentos e tapetes persas, a perpétua interferência de imponente mordomo, que parecia ocupado tão só em vigiar pobres cachorrinhos com a mania de brincar com os capachos ou de roer um osso sobre o canapé do salão. Súbito, Bidge levantou as orelhas, e escutando ao longe um barulho de rodas, e latiu 2 vezes, para anunciar mais esta novidade. Ergueu-se um pouco, no momento em que chegava perto dele elegante caleche, tirado por magnífica parelha de cavalos baios. A viatura estava ocupada por uma dama sozinha, recostada a almofadas e parecendo absorvida nos seus pensamentos. Novo latido de Bidge chamou a atenção da desconhecida, que voltou o rosto e lançou um olhar sobre o moço e seu cão. Guy pôs-se em pé instintivamente, e seguiu com os olhos a viatura, até ela desaparecer na primeira curva. Então, assobiou baixinho e disse: Por Deus, Bidge! Que criatura encantadora! Estou apostando com você um osso de carneiro em como ao lado dela a rainha de Sabá faria a figura apagada. Não passara despercebida a dama do caleche a expressão de evidente admiração dos olhares de Guy. Crispou-lhe um sorriso os lábios, e ela pensou: Nunca vi olhos mais azuis. Muito bonito rapaz, juro. E não se enganava.
O porte elevado de Guy, de proporções perfeitas, misturava a graça à força. O mento fortemente pronunciado emprestava à fisionomia aparência impressiva, ao passo que, largamente rasgada e quase sempre sorridente, a boca lhe assegurava aspecto de extrema juventude, embora um pouco deformada em consequência de uma luta de boxe no colégio. O nariz conservava o seu traço bem puro. Era dos mais agradáveis do conjunto. Esse moço deve ser o herdeiro do velho Sr. John, concluiu a dama. Poucos momentos depois, a desconhecida era introduzida no salão de Mervyn Hall, onde ia fazer sua primeira visita à família do novo proprietário. A senhora Mervyn era uma mulherzinha amável, com cabelos prateados, repartidos em bandós. Dava relevo ao seu vestido preto um fichu de seda branca, preso por um camafeu rosa pálido. Falava com a ligeiro sotaque escocês, que completava a graça de sua voz. Esforçava-se por manter prosa animada com a dama de cabelos de ouro e de olhos cinzentos, sentada em frente dela, e Gertrudes dava tratos à bola para arranjar observações interessantes e assim atrair a atenção da visitante. Observava, não sem um sentimento de inveja instintiva, a extraordinária beleza da Castelã das Torres. Por outro lado, sentia-se muito lisonjeada ao verificar a presteza de que havia dado prova a Lady Elaine Monk, a primeira visita que tiveram. Por sua vez, Elaine pensava: essa moça estraga seu lindo rosto, fazendo constantemente ar de mau humor. Com efeito, os olhos de Gertrudes encaravam tudo em volta dela com expressão de desprezo e seus lábios cerrados pareciam sempre prontos a criticar e a repreender os outros. O tom sentencioso, que afetava, tornava-se alvo das caçoadas do irmão e da irmã caçula. A senhora Mervyn mandou chamar a filha mais moça, Beryl, que estava na sala de estudos. Contrariada por ter de descer ao salão na hora do seu recreio, ela deixou-se vestir sem capricho e apresentou-se logo. Recomeçou a conversa, assim que Lady Elaine disse umas palavras amáveis à menina. Pois não, dizia a senhora Mervyn, estamos muito contentes aqui, apesar de tudo ser muito diferente de nossa instalação no Highland. Nesse momento, abriu-se subitamente a porta e Bidget entrou, aproximou-se de Beryl e começou a fazer-lhe festa, parecendo, pelos latidos alegres, querer convidá-la a ir brincar no jardim. Sai, Bidget. Daqui a pouco vou encontrar-me contigo, disse Beryl, cujos olhos brilhavam de contentamento, ao pensar que Guy não podia estar longe. O sorriso descobriu-lhe dentes maravilhosos, e Lady Elaine sorriu também, verificando a súbita transformação da fisionomia da menina. Bidget sacudiu a cauda, e saiu. Bidget, observou Lady Elaine. Aí está um nome que não é comum. Esquisito, não? Retorquiu Gertrudes, com indignação. Esse cachorro é muito interessante, embora mal educado. Eu o tinha chamado Bijou, mas Guy falou que um cão escocês não devia ser estragado com um nome francês, e afinal transformou Bijou em Bidget, conforme a pronúncia da gíria. Preferiria que mudasse completamente o nome, pois me recuso a participar dessa deformação. Lady Elaine sorriu e perguntou: o Sr. Guy gosta muito do cachorro dele? São inseparáveis, respondeu a senhora Mervyn. Quando vir Bidget, pode ficar segura de que o dono não anda longe. Nesse instante Guy atravessou correndo o gramado e, vendo a mãe e Beryl sentadas em frente da janela, gritou: mamãe, imagine a senhora que acabo de encontrar na estrada, em brilhante equipagem, uma dama estonteante. Palavra de honra, a rainha de Sabá lhe entregaria os pontos. Chegando de um pulo em frente da porta, Guy percebeu as outras ocupantes do salão, um pouco mais afastadas. Não tendo fraquejo das cortes, não tentou remediar a situação. Santo Deus, murmurou, e bateu em retirada, tão precipitadamente como havia chegado. Embaraçoso silêncio reinou no salão. Afinal, insistindo sobre a mocidade de Guy, a senhora Mervyn procurou atenuar a expressão das palavras dele.
Lady Elaine. Espero que saiba desculpar meu filho, ele não passa ainda de um colegial. Até agora, levou a maior parte de seu tempo com guarda-caças e sitiantes, e muito tem ainda a aprender até se comportar convenientemente na sua posição. E fez a Lady Elaine a confidência de que procurava um bom preceptor, perguntando se conhecia algum. Desejava que o filho fosse admitido em Oxford, mas ele precisava de preparo especial. Aí, Gertrude saiu do salão, sem ruído, e juntou seu irmão no jardim. Gui, murmurou ela, como foi você portar-se assim? Esta foi a maior gafe que você já cometeu. Um rapaz da roça não teria sido mais desastrado. Se ao menos ao se ver em frente dessa desconhecida, você tivesse tido a presença de espírito de dizer que seu comentário se referia a outra dama. Não era possível, respondeu lisamente. Ela sabia que não havia confusão no caso. Aliás, prefiro deixar para minha irmã mais velha a dissimulação e a mentira. Mas, quem é essa dama? Lady Elaine, das Torres, respondeu Gertrudes, baixando a voz, para dar amplitude à arrasadora afirmação. Teríamos tido oportunidade de encontrar na casa dela a melhor sociedade do condado. Lady Elaine demonstrou a nosso respeito a mais lisonjeira solicitude, e foi necessário que você viesse estragar tudo, com suas considerações despropositadas. Não exagere, Gertrudes. Mas, naturalmente, estou desolado, por haver Lady Elaine ouvido meu comentário, e vou agora mesmo apresentar-lhe desculpas. Queria apenas dizer que ela é muito bonita. No fundo, as mulheres gostam sempre de ser admiradas e estou adivinhando que ela não será rigorosa para comigo. Para reparar minha falta, pedir-lhe de joelhos que, apesar de tudo, convide você para ir às torres. Assim dizendo, o moço dirigiu-se à casa. Nem pense nisso, Gui. Só conseguiria complicar as coisas, exclamou Gertrudes, tentando reter o irmão. Este não insistiu, e, rindo-se, afastou-se na outra direção, seguido de Bidge. Tranquilizada, Gertrudes voltou ao salão, consciente de haver conseguido fazer compreender a Gui a gravidade de seu comportamento. Apesar de suas maneiras ríspidas e que cheiravam ainda à escola, Gui era de natural apurado. Lastimava sinceramente haver sido desastrado sem querer. Esperava que a dama de magníficos olhos claros lhe concederia o perdão, ao saber que lhe ignorava sua presença no salão. Contornou a casa e ficou surpreso ao notar que não estava mais lá a viatura que tinha conduzido a visitante. Refletiu um minuto e depois disse. Evidentemente ela tencionava voltar a pé. E foi sentar-se à beira do caminho, lá de onde meia hora antes vira Lady Elaine chegar. Súbito, Bidge levantou as orelhas e correu ao meio da estrada, com os olhos obstinadamente fixos para o lado da casa. Momentos depois, Gui percebeu, ao longe, fina silhueta branca, dominada por grande chapéu preto. Lady Elaine! Exclamou. A moça já desaparecera no atalho que conduzia às torres, através do bosque. Gui saltou a cerca que os separava do bosque e dirigiu-se a passos rápidos na direção da encruzilhada onde ia dar o atalho seguido pela moça. Altamente interessado nessa manobra estratégica, Bidge trotava alegremente diante do dono, agitando seu toco de rabo. Para ver todas as partes de um audiolivro, entre no canal, e clique em Playlist, ou Vídeos. Capítulo 2. Está perdoado, Sr. Gui. Naquela tarde de começo de verão, enquanto Elaine, depois de ter dispensado a viatura, seguia o atalho que a conduzia à casa, a natureza parecia ter desdobrado todo o seu esplendor. Os bosques ressoavam ao canto dos pássaros, o caminho estava bordado de campainhas azuis, de tempos a tempos, percebia-se o azul do céu, estriado de nuvens brancas, através do cortinado móvel das tranças das árvores. Os raios do sol faziam brilhar as folhas e brincavam na cabeleira da passeante. Esta, entretanto, não parecia dar atenção ao incomparável esplendor,
e estava absorvida por pensamentos graves. Sobressaltou-se quando, no estremecimento de ervas e de ramos, uma forma clara abria caminho. Bidge dirigiu-se subitamente para a frente dela, latindo triunfal, e parecia decidido a barrar-lhe a estrada. Lady Elaine devia ter esquecido a observação da Sra. Mervyn, a respeito dos dois inseparáveis, porquanto, ao abaixar-se para acariciar o animalzinho, disse em voz alta. Com efeito, Bidge, você é quase tão mal educado como seu dono. Mas não tão arrependido, interveio Guy, com entonação emocionada, dando alguns passos à frente. Elaine ergueu a cabeça e ficou agradavelmente surpreendida, vendo Guy Mervyn em pé, em frente dela, visivelmente embaraçado. Parecia tão sinceramente contrito, que a moça estava a ponto de lhe estender a mão e reconciliar-se no mesmo instante com ele. Pensando melhor, contentou-se com responder por um sorriso encorajador. Tendo resolvido ir ao encontro de Lady Elaine para pedir-lhe perdão, Guy estava bem disposto a pôr isto em prática. Tendo Lady Elaine, por seu lado, deixado notar, no monólogo com Bidge, que não havia esquecido a ofensa, ele não estava mais preso a escrúpulos de discrição. Obedecendo seu natural franco e impetuoso, foi direito ao fim. Lady Elaine, disse, estou realmente desolado. Corri como um louco, para alcançá-la. Deve tomar-me como grosseiro, se considerar minhas expressões ao pé da letra, não tive nunca a intenção de ser indelicado. Pode aceitar minhas desculpas. Elaine seguiu a inspiração do momento e estendeu a mão ao moço, dizendo com o mais gracioso sorriso. Sim, Sr. Guy, está perdoado. Com certeza o senhor não sabia que eu poderia escutar seu comentário. No final das contas, sua linguagem franca terá contribuído indiretamente para consolidar nossa amizade. É a primeira vez que sou vítima de uma espera neste bosque familiar, mas, desde que já existe o precedente, acrescentou rindo, o senhor e Bidge, acompanhar-me até a casa. Quer mesmo não autorizar, Lady Elaine? Puseram-se a caminho e, respondendo interrogações precisas, Guy narrou a vida que tinha levado na Escócia. Explicou quanto o embaraçava a súbita mudança de situação. Feliz de escapar momentaneamente às suas tristes preocupações, Lady Elaine escutava com prazer e facilmente obteve todos os pormenores desejados. Beryl foi sempre minha camarada e o será sempre, mas, não posso entender-me com Gertrudes. Ela tem o dom de irritar-me. Não acha que é afetada, tão diferente de mamãe e da menina? Em pouco tempo, Lady Elaine imaginou-se inteiramente a par dos feitos e dos gestos de seu jovem e original vizinho. O senhor deve vir logo fazer uma visita às torres, Sr. Guy, com sua mãe e sua irmã, disse enfim Lady Elaine, olhando com complacência o belo adolescente, natural e espontâneo, ainda tão criança, apesar dos seus 20 anos. Eu acrescentou em seguida. Vai então para Oxford, brevemente. O rosto de Guy tornou-se sombrio e ele respondeu. Pelo menos, é o projeto de mamãe. Não sou da mesma opinião, estou bem certo, nem descubro a vantagem disso. Eu não penso assim. O rapaz olhou a interlocutora com expressão de silenciosa surpresa. Ela ergueu para ele os olhos, e continuou. Pessoalmente, eu preferiria ver o senhor tal e qual é. Gosto desse leve sotaque escocês e esse modo de exprimir todos os pensamentos que lhe passam pela cabeça. Gosto do seu otimismo e tolero de boa vontade o seu linguajar de colégio. Mas, cumpre considerar que o senhor é chamado a ocupar aqui uma situação social preponderante. Se continua a levar uma vida de camponês entre Beryl e Bidge, permanecerá estacionário. Ao contrário, uma estada em Oxford reformará sua mentalidade. O senhor adquirirá a autoridade necessária para representar o condado, usando a perífrase de sua irmã Gertrudes. O senhor é dotado de espírito de decisão, e de inteligência, trata-se de cultivar esses dons, para valorizá-los. Sim, senhor,
Oxford, eis o que lhe falta. Guy conservava os olhos sempre fixos em Lady Elaine. Disse afinal. Nesse caso, será melhor começar os estudos o mais cedo possível. Mas mamãe tem mais uma ideia, e essa bem deplorável. Ao contrário, é uma ideia excelente. Um preceptor em casa, durante um ano, lhe facilitará muitos exames. Além disso, se encontrar um homem capaz, ele o porá em condições de tirar da estada em Oxford todo o proveito possível. Acredite, Sr. Guy, aceite um preceptor e trabalhe decididamente. Escolha um bom alfaiate, aprenda a jogar tênis, leia a Bíblia. Reze de manhã e de noite, evite blasfemar perante as damas, e não tardará a passar por um jovem modelo. Lady Elaine pôs-se a rir, ao fim do sermão, para fazer compreender a Guy que não estava falando muito a sério. O moço havia escutado com atenção e declarou em tom grave: conformar-me-ei com suas sugestões, rigorosamente. Não tome a ar assim tão grave. Conserve-se jovem, nas suas relações comigo. Chegavam precisamente ao portão das torres e Lady Elaine parou para dizer: então, até vista, Sr. Guy. Até vista, Lady Elaine, e muito obrigado. O rapaz permaneceu imóvel e seguiu com os olhos a graciosa silhueta que subia a léa do castelo. Quando ela desapareceu, Guy chamou o cão e, dirigindo-se a ele, murmurou: por São Jorge, Bidge. Ela é muito mais encantadora do que eu imaginava. Por onde andará o meu criançola, Gertrudes? Perguntou a Sra. Mervyn. Você teria feito melhor se não tivesse dado tanta importância a esse desagradável incidente. Guy deve andar imaginando que estamos muito zangadas. A Sra. Mervyn começou a ficar inquieta com essa longa demora. Para esperar com paciência o jantar, haviam acendido as lâmpadas. Fazia calor e as janelas estavam abertas. Em pé no terraço, Beryl aguardava o regresso de Guy. Súbito, gritou: lá vem ele, mamãe. Escuto assobiar na avenida. Um segundo depois, apareceu Bidge, seguido à distância por Guy em pessoa. Meu querido filho, onde andou você, para voltar tão tarde? Perguntou a Sra. Mervyn. Desculpe, mamãe, fiz um longo passeio no bosque, primeiro em companhia de Lady Elaine, em seguida, por minha companhia própria. Absorvido por minhas reflexões, esqueci a hora. Em que refletia você então, meu caro filho? Perguntou a Sra. Mervyn. Tomei resoluções importantes, respondeu Guy. Desejo ter um preceptor, um professor de dança, um alfaiate e uma Bíblia. E tudo quanto é necessário para ser um homem bem educado. A Sra. Mervyn sorriu. Beryl escutara com indignada surpresa. Gertrudes apressou-se em tirar a forra de numerosas discussões sobre o assunto, nas quais Guy e Beryl tinham levado vantagem. Lady Elaine revelou a Guy que ele não passa de um camponês do Danúbio. Eu teria pago caro para assistir a cena. Por que faltas de etiqueta, Guy, terá você provocado esses conselhos? Com certeza você pisou no vestido de nossa vizinha e complicou seu caso, dizendo: que o diabo me carregue. Se ela o convidou a jantar, você deverá ter confessado que comprou o terno num armazém de roupas feitas em Edimburgo, e o livro de orações no bazar vizinho, por 2 shillings. Durante esse discurso irônico, o rosto de Beryl se tornara vermelho como a crista de um peru irritado, e ela gritou, batendo o pé: sua má! Não quero você zombando de Guy. Estou bem certa de que Lady Elaine nada encontra a repreender nos modos de Guy. Mas, se ela o estimulou a tomar um preceptor, eu odeio também a ela. A Sra. Mervyn ficou desconcertada por este à parte. Disse: Beryl, minha filhinha, quem mandou você ficar aqui? Suba já para o quarto, e, quando estiver mais calma, venha pedir perdão a Gertrudes. Beryl levantou-se depressa e, de cabeça baixa, saiu. Quando a porta se fechou de novo,
A senhora Mervyn continuou. Não posso compreender o que pôs Beryl em tal estado. Se houvesse observado o filho durante a tirada de Gertrudes, tê-lo-ia visto corar, morder os lábios e contrair os supercílios. Nenhuma dessas manifestações de despeito havia escapado a Beryl e, subindo para o quarto, a menina perguntou a si mesma a quem odiava mais. Gertrudes, por ter molestado Guy, ou Lady Elaine, por havê-lo feito compreender que ele não era mais uma criança. Durante o jantar, a conversa não tomou o curso normal. A senhora Mervyn tentou trazer à baila os planos de reorganização do jardim, mas Gertrudes arranjou logo um jeito de tornar a falar de Lady Elaine. Você acompanhou Lady Elaine muito tempo, Guy. Ela me pediu para conduzi-lo à casa. Viu o Sr. Monk? Quem é o Sr. Monk? O proprietário das torres. Então, por que não disse simplesmente o pai dela? Porque o Sr. Monk não é o pai dela. O pai de Lady Elaine era conde. O Sr. Monk é seu marido. Houve um silêncio, durante o qual Gertrudes, curvada sobre seu talher, disfarçava o riso. Verdade, mamãe? Perguntou Guy. Creio que sim, meu filho. A senhora Mervyn olhava Guy com ar atônito. Parecia transformado, sua voz estava mudada e seus traços revestiam expressão de dureza anormal. Esfaqueava sem piedade o frango que ia trinchar. Terminando o jantar, Guy avisou que estava cansado do longo passeio e subiu para o quarto. Naquela mesma noite, Elaine encontrava-se no seu pequeno salão, em vias de escrever umas cartas. Meia dúzia de bilhetes insignificantes acumulavam-se já sobre a mesa, prontos para o correio. Tomou então larga folha de papel e começou uma carta, no correr da qual sorriu muitas vezes, parando para refletir. Essa carta era endereçada à sua amiga Muriel Bruce. Torres, 6 de junho. Minha muito querida Muriel, afinal, um acontecimento interessante veio interromper a triste rotina de minha vida. Poderás verificar que não perco tempo para te pôr ao corrente. O feito data desta tarde. Como apresentação da matéria, imagina que um cão foi lançado no meu encalço. Alcançou-me no âmago de umas florestas solitárias e me barrou o caminho, sob a ameaça do seu rosnar. Fico nessa perigosa situação até a chegada de belo jovem, que chama o seu cão e me liberta. Mas, é melhor eu contar minha aventura seguindo a ordem natural. Com certeza ouviste falar na morte súbita do Sr. John Mervyn, proprietário do domínio contíguo ao do Sr. Monk. O filho tinha sido morto num grave acidente de caça, algumas semanas antes, de sorte que o título e a fortuna foram atribuídos a um primo afastado. Vivia este na Escócia, com a mãe viúva, parece que não tinham fortuna. A família compõe-se da senhora Mervyn, 2 filhas, e do jovem baronete. Esta tarde, fui fazer minha primeira visita a Mervyn Hall. Minha viatura parou um pouquinho no cruzamento da estrada e notei, sentado no talude, um jovem gigante, que segurava um cão vermelho. O cão latiu atrás de minha viatura e o rapaz me divisou como se eu fosse o primeiro espécime de meu sexo que encontrou na vida. Fiz a visita e aproveitei a ocasião para observar os novos vizinhos. A senhora Mervyn, amável mulher de aspecto maternal, lembrou-me um pouco minha própria mãe. Em compensação, temo tenha sido pouco favorável sua impressão a meu respeito. Devo reconhecer que não estive brilhante. Atualmente, sou incapaz do menor esforço. Pensava o tempo todo que em breve os novos vizinhos seriam postos ao corrente do que se bosqueja sobre os habitantes das torres. Sem dúvida, teriam então piedade e falariam de mim como daquela pobre mulher. Nada me exaspera tanto. Preferiria ser julgada idiota, sem coração e leviana, a deixar suspeitar o quanto sofro. Aliás, que importa? Mas, voltemos ao meu jovem gigante. Seguia-se uma narrativa pormenorizada do desastre e de Guy das subsequentes desculpas. Depois, Elaine continuava.
O jovem selvagem e eu não demoramos a tornar-nos bons amigos e permitir-lhe acompanhar-me. Manifestou-se simples e falou-me confiantemente. Descreveu-me com carinho o ambiente escocês onde decorreu sua juventude e revelou-me inconscientemente seu natural nobre e afetuoso. Interessei-me pelos seus projetos de futuro e finalmente lhe dei excelentes conselhos, que prometeu seguir à risca. Separamo-nos no portão do castelo. Não pude convidar o Sr. Guy a entrar nas torres, não sabendo em que disposição de espírito iria encontrar meu senhor e dono. Tinha tido oportunidade de julgar a natureza cavalheiresca de meu jovem cavalheiro, e não quis expor-me a sofrer perante ele alguma grosseria ou observação insultuosa, sob o teto onde devia ser a senhora. Como podes julgar, minha cara Muriel, estou encantada de ter por vizinho esse jovem sósia de Aquiles. Proponho-me servir-lhe de mentor e de fazê-lo aproveitar minha experiência. Tem 20 anos e parece muito mais moço, é então natural que lhe testemunhe maternal interesse. Segundo os progressos que pude verificar na atitude e nas maneiras de meu aluno, desde as primeiras sugestões, prevejo que ele me honrará. Sem mais, adeus, minha muito cara amiga. Quando deixei a sala de jantar, Monk se preparava para esvaziar as garrafas de vinho colocadas diante dele. Agora, escuto os criados que o ajudam a ir para o quarto, onde será necessário que eu vá ter um pouco mais tarde. Que Deus tenha piedade de mim. Ah! Muriel desejou frequentemente estar morta. Tua amiga fiel. Elaine. A resposta não se fez esperar. 7 de junho. Minha bem cara Elaine. Tua longa e interessante carta acaba de chegar-me às mãos e não quero deixá-la um dia sem resposta, mas só tenho tempo para rabiscar umas linhas. A narrativa animada de teu passeio nos bosques em companhia de teu novo vizinho de campanha me interessou muito. Ri-me a valer, ao verificar que, desde o primeiro encontro, tu te consideraste em condições de pregar moral e ensinar o saber viver ao jovem. Digo bem jovem, pois aos 20 anos não se pode falar de rapaz, de adolescente, como me parece ser a tua tendência. Seriamente, Elaine, te peço, sê circunspecta, senão esse jovem senhor Guy acabará enamorado de ti. Espero que não ignores ser casada. Minha experiência, com efeito, me ensinou que a gente pode frequentar-te durante semanas e não desconfiar da existência do Sr. Monk. Nunca fazes alusão a ele. E compreendo bem tua discrição, pobre querida. Não te mostres então muito graciosa ao Sr. Guy. Como és geralmente fria e esquiva, ele não tardará a perceber que fazes uma exceção a favor dele. Esse sinal de preferência lhe subirá certamente à cabeça. Não esqueças que tens 27 anos e que teu aspecto nada tem de maternal. Não me leves a mal dar-te minha opinião com toda a franqueza. Estou bem persuadida de que só tens em vista o bem desse jovem, mas, tomando esse caminho, tu te expões a saídas que nem mesmo suspeitas. Diz Byron num de seus poemas. Quando se conseguiu romper o círculo de gelo de que se cercam certas naturezas, fica-se surpreendido com a temperatura do lago interior. Tu me fazes pensar muitas vezes nesses versos. Minha querida, que posso acrescentar para te ajudar na dura provação? As palavras são vãs e impossível uma intervenção ativa. Sofremos cruelmente, as duas, por motivos diferentes. Todavia, tenho esperança no futuro. Sejamos, pois, corajosas. Conta sempre com a profunda afeição e a terna simpatia de tua amiga Muriel. Pós-data. Talvez pudesses, se apresentasse a oportunidade, recomendar-se B. a senhora Mervyn para o lugar de preceptor. Soube por vias indiretas que ele procura colocação. Seria feliz de pensar que ele poderia ver-te de vez em quando. Nesse caso, tenho à tua disposição o endereço do interessado e todas as referências úteis. Elaine não poderia deixar de sorrir, ao ler as admoestações da amiga. Muriel engana-se, pensou. Guy amará um dia e fará a felicidade de uma mulher,
Mas esse dia está ainda muito longe. Capítulo 3. Domingo de manhã. Naquele tempo, habitavam a terra gigantes. Começou o vigário enunciando o tema do sermão. Num só movimento, a maioria dos aldeões, que enchiam a igreja, voltou-se para Gui, como para uma prova viva da veracidade da escritura sagrada. Gui sentou-se, um tanto embaraçado, no banco reservado aos castelões de Mervyn Hall, no mais destacado lugar do santuário. Ele não era naturalmente um religioso e não podia suportar 2 horas fechado na igrejinha. Além da mediocridade do sermão, estava evidentemente constrangido naquele banco, onde, como diziam os irlandeses, é muito difícil ajoelhar e impossível levantar. Até então, depois de um primeiro ensaio, havia empregado a manhã dominical em percorrer os bosques e as colinas dos arredores, em companhia de Bidge. Será heresia pretender que, aprendendo a conhecer melhor e a amar as belezas do universo, o espírito e o coração do jovem formulavam inconscientemente um hino à glória do Criador. Todavia, no domingo seguinte ao do passeio com Lady Elaine, Guy apareceu na igreja, com grande espanto de sua mãe e das irmãs. As 3 damas ocupavam seus lugares havia alguns minutos, e, exatamente quando ia começar o serviço divino, o jovem baronete subiu à ala central da nave, com Bidge nos calcanhares. A fisionomia agradável e a imponente estatura do Sr. Guy atraíram todos os olhares. Desgraçadamente, a presença de Bidge não escapou à atenção do oficiante, que precisamente chegava pela entrada lateral, seguido de Ebenezer Bouness, o sacristão. A um sinal do vigário, Bouness fez meia volta e, abaixando-se de repente, tentou agarrar o cão no momento em que ele se escondia debaixo do banco, acompanhando o dono. O Sr. Bouness era afamado pelo zelo com que desempenhava suas funções e, decidido a fazer o cão sair do recinto sagrado, não se desencorajou ante a desesperada resistência de Bidge. Guy, que acreditara que o velho lhe trazia uma almofada, percebeu então as más intenções do sacristão. Esquecendo inteiramente o lugar onde estava, murmurou: "Deixe tranquilo meu cachorro, velho Papa-Níquel. Ele não atrapalha ninguém." Decepcionado, Bouness bateu rápido em retirada, divertindo a assistência, que ria disfarçado. Lady Elaine, que estava sentada quase em frente, curvou-se sobre o livro de orações, para dissimular um sorriso. Terminou o ofício. Guy atravessou a nave atrás de sua mãe e parou no adro. Estava sempre ausente quando os vizinhos iam visitá-lo, com desapontamento das mães ansiosas por encontrar o baronete que, daqui a 1 ano ou 2, resolveria perfeitamente o problema de uma de suas filhas. As mais das vezes, a ausência de Guy se explicava por ligeira retirada pelo lado do terraço, no momento em que os visitantes tocavam a campainha na porta de entrada. Isto, apesar das zangas da mãe e da irmã. "Que querem?" respondia depois de uma dessas fugas. "Não podem pedir-me para ficar sentado durante 1 hora, em posição de imbecil, numa poltrona, para ser examinado furtivamente por moças, e fuzilado através de um lorgnum por suas imponentes mães." "Mas, Guy", responde Gertrudes ironicamente, "nada o obriga a tomar atitude imbecil e nossas amigas são muito bem educadas para observá-lo. Aliás, não imagine que alguém faça questão de vê-lo pessoalmente." Beryl chegou logo em socorro. "Guy faz boa figura em toda parte e todo mundo deseja vê-lo. Ontem, quando Lady Flamingo veio com as 3 filhas, eu estava no salão e apenas tive tempo de esconder-me atrás de uma cortina, quando Lawford já as fez entrar. Saí logo pela porta lateral, enquanto as senhoras 2 as faziam examinar um quadro no fundo do salão. Mas, antes de chegarem, eu tive de escutar as 3 moças. Só falavam de Guy. "Mamãe, a senhora crê que o Sr. Guy está aí? Em caso contrário, poderia talvez informar-se a respeito dele. A senhora está bem certa de que ainda não é noivo de alguma escocesa? Esta fotografia deve ser dele, aquela em cima da chaminé. Como é pitoresco em costume escocês."
Clementina, teu chapéu está torto. Ela, queres consertá-lo para mim? Obrigada. Lady Flamingo, que é muito robusta, sentia calor e estava abafada. Ficou sentada no canapé, abanando-se. Acabou por dizer: conservem o sangue frio, minhas queridas. Sorriam ao jovem baronete cada vez que lhe as olhar e, sobretudo, sejam naturais. Entreabrindo as cortinas, verifiquei que o chapéu de Clementina estava muito mais torto ainda do que antes da intervenção da irmã. Logo que pude escapar-me, corri a prevenir-lhe, e fomos esconder-nos para apreciar a partida. Quando a viatura passou perto de nós, as 4 mulheres estavam visivelmente despeitadas. Gui imagina que o vestido de Lady Flamingo, com suas flores e folhas, devia ter sido cortado das cortinas de seu salão. Rimo-nos bastante à ideia de que Gui poderia desposar uma das Flamingos. A senhora Mervyn não pôde manter o sério, escutando a história de Beryl, mas Gertrudes aproveitou a ocasião para fazer uma reprimenda. Não compreendo, Beryl, que você tenha tanta falta de juízo ao ponto de ocultar-se atrás de uma cortina. Quando se anunciavam visitas, você não somente espiou, como também repete, sem dúvida adulterando-as, as confidências que aquelas moças trocaram, sem desconfiarem de sua presença. Verdadeiramente, esse procedimento. Ora, venha, Beryl, disse Gui, arrastando a irmã caçula. Desapareceram num minuto, deixando Gertrudes terminar o sermão para as cadeiras vazias. Mas, na manhã daquele domingo, à saída da igreja, Gui não puderam encontrar uma escapatória. Teve, pois, de curvar-se aos deveres sociais. No adro, formando o grupo compacto, estavam reunidos a senhora Fitzpatrick e as 4 filhas, a senhora Arquibaldi Dawson e a senhorita Dawson, a senhora Juran e, finalmente, Lady Flamingo, rodeada de minhas 3 filhas queridas. Gui foi sucessivamente apresentado pela mãe a todas aquelas damas. Quando por sua vez apareceu no portal do templo, Lady Elaine encontrou barrado o caminho. Teve de contornar o peristilo e atravessar os canteiros gramados para pegar a estrada. Passando, saudou as pessoas que a reconheceram, mas não se deteve. Quando Gui notou a jovem dama, ficou vermelho e tirou rapidamente o chapéu, inclinando-se. Lady Elaine correspondeu com um banal sinal de cabeça. O pobre Gui fora mal recompensado pelas 2 horas de monótona imobilidade que sofrera na expectativa desse encontro. Naquele momento, as 3 irmãs Flamingo conseguiram, por movimento envolvente, aproximar-se de Gui. Sorriram as 3 em concerto e o moço não pôde deixar de sorrir também. Tão ridícula lhe parecia a situação, fez uma consideração qualquer sobre a temperatura, com o que ficaram encantadas as 3 irmãs. Em tocante uníssono, exprimiram-lhe o quanto mamãe e elas mesmas haviam ficado desapontadas de não havê-lo encontrado, quando da recente visita a Mervyn Hall. Pouco versado no protocolo mundano, Gui, em vez de assegurar-lhe que também ele sentia muito não ter estado em casa, contentou-se com responder: deveras. Com a maior simplicidade. Enquanto isso, as moças coordenavam esforços para sustentar a conversa. Nesse momento, Bidge começou a gemer, para atrair a atenção do dono. Gui voltou-se e notou então Lady Elaine, que havia parado à porta do cemitério que dava para a estrada. Seus olhares se cruzaram e Lady Elaine sorriu. Gui apressou-se em pedir licenças interlocutoras e foi alcançar no caminho a jovem dama. Sua viatura está aí, Lady Elaine, ou a senhora espera voltar a pé? Como o tempo está bom, quero andar. Posso acompanhá-la? Lady Elaine acolheu com benevolência a pergunta, manifestamente preparada desde cedo, e respondeu: somente durante um pedacinho da estrada, Sr. Gui. Tenho escrúpula de roubá-lo à sua família e temo que as senhoritas Flamingo fiquem decepcionadas. Que vão para o diabo. Não. Queria dizer. Creio não ser injusto para com elas, qualificando-as de idiotas. Não participa de minha opinião,
Lady Elaine. Inteiramente. Mas somos os únicos a pensar assim. Elas têm a reputação de ser moças perfeitas. A propósito, Sr. Guy, por que não acompanhou às torres sua mãe e suas irmãs quinta-feira última? Quando foram anunciadas, não pude imaginar um só minuto que o senhor não estivesse com elas. Tive uma grande desilusão. Guy ficou silencioso e continuou a remexer as ervas altas com a ponta da bengala. Lady Elaine recomeçou um momento depois. Segunda-feira última, no bosque, eu acreditava que havíamos selado um pacto de amizade, mas os dias passavam sem que se realizasse a prometida visita. Acabei por concluir que depois de refletir o senhor se ofendera com minhas críticas indiscretas. Guy protestou prontamente. Mas, Lady Elaine, como pode supor que me ofendeu? A semana inteira, esforcei-me por seguir seus conselhos de moderação, e tive nisso tanto maior merecimento por quanto é certo que as mulheres costumam ter cada ideia. Minha irmã Gertrudes, por exemplo, me faz sair do prumo com toda facilidade. Não seria possível abrir uma exceção para ela, e autorizar-me a mandá-la para o inferno, de vez em quando. Com certeza também eu devo sofrer calada seus arrebatamentos. A senhora. Não, Lady Elaine. Entretanto, o senhor usa na minha presença linguagem um tanto livre. Guy tomou ares de arrependido, e disse. A senhora conhece, Lady Elaine, a palavra do salmista. Não se pode mudar as malhas da pele de um leopardo, nem fabricar uma bolsa com a orelha de uma porca. Lady Elaine desatou uma risada, o que raramente lhe acontecia. Aqueles sons cristalinos ressoaram como um hino, aos ouvidos de Guy. Percebendo que o moço estava realmente entristecido, Lady Elaine animou com a mão o braço dele, dizendo. Meu caro amigo, o senhor decorou demais minhas preleções. Nem tudo aquilo era sério. Quero declarar-lhe uma coisa. Pensando bem, prefiro-o quando segue o seu natural, mesmo se esmalta com expressões de gíria o seu discurso. Por outro lado, sua espontaneidade desaparece se o senhor se esforça por não se afastar de rigoroso purismo. Guy volveu a cabeça e olhou Lady Elaine. Instantaneamente desapareceu de seu rosto qualquer traço de preocupação e um raio de malícia iluminou seus olhos. Neste caso, tanto me valeria escutar o sermão quanto quebrar a cabeça para saber qual destes dois fraseados será mais correto. Espero que a senhora me autorize a acompanhá-la até a viatura ou a conduzi-la à viatura. Temo, Sr. Guy, que o senhor nada tenha aproveitado dos excelentes conselhos de nosso respeitável vigário. Quero repetir-me o texto do sermão. Não tenho dele a mais longínqua ideia, Lady Elaine. Não suporto os sermões e evito-os sistematicamente. Então, por que foi à igreja? Audiolivro realizado pelo canal Surya Chand Audiobook. Guy hesitou um pouco, depois, disse em tom sério. Para tornar a vê-la. Elaine lançou sobre o companheiro um olhar indagador. Então ele era igual aos outros. Não, aquelas palavras não reproduziam o som da lisonja. Exprimiam o verdadeiro pensamento de Guy e este as pronunciara contra a vontade, não podendo tocar no assunto sem usar de franqueza. Isso tranquilizou Elaine. Guy acabava subitamente de projetar no horizonte sombrio da moça como um raio de sol. Para dizer a verdade, ela só percebeu quanto desejava revê-lo no momento em que a senhora Mervyn e as filhas foram introduzidas no salão das torres, sem o jovem baronete. Agora, ficava sabendo que a timidez fora a causa única dessa abstenção. Guy não esquecera a nova amiga, como o demonstrava sua insólita presença na igreja, no domingo seguinte, com o fim exclusivo de revê-la. Lady Elaine apreciou a prudência de que lhe dera prova, pois durante o ofício não conseguira uma só vez cruzar o olhar de Guy. Perguntava-se a si mesma se o jovem baronete a teria visto e reconhecido. Depois de longo silêncio, disse afinal. No futuro, Sr. Guy, espero que encontre mais ponderosas razões para ir à igreja. De resto, permito-me sugerir-lhe que, de outra vez,
Deixe Bidget em casa. Custei a conter o riso quando o velho Bonnet se esforçava por fazê-lo sair do esconderijo. Ignora que na Inglaterra não é costume levar cachorros à igreja, pois na Escócia isso é permitido. Numa paróquia perto lá de casa, há para eles um lugar especial, na ala lateral. Ficam lá durante a cerimônia e portam-se muito bem, salvo quando um rato atravessa o domínio deles. Neste caso, perdem a noção do bom tom, e precipitam-se sobre o intruso, latindo furiosamente. A senhora não gostaria de assistir um intermezzo desse gênero? Seria com efeito um espetáculo curioso, mas é pouco verossímil que um rato passeie numa igreja, ao menos durante o dia. Fui eu quem provocou tal encontro. Um domingo levei no bolso um rato amarrado num saquinho e soltei-o no momento mais emocionante do sermão. Se a senhora tivesse ouvido a barulhada. Sr. Guy, estou penalizada, verificando que o senhor é capaz de tudo. Falta-lhe totalmente a bosta do respeito. Asseguro-lhe que respeito o que merece ser respeitado, mas detesto a hipocrisia. Todas essas velhas beatas, nos seus panos domingueiros, curvadas sobre o genuflexório, só me inspiram confiança muito relativa. Com exceção da senhora, de mamãe e de uma velha de boina, sentada debaixo do púlpito, imagino que a assistência estava pensando em tudo, exceto em rezar. O senhor é observador, Sr. Guy. Mas seus julgamentos são temerários. Caminharam alguns momentos, um ao lado do outro, silenciosamente, ao longo de um atalho que separava dois campos onde ondulavam as espigas de trigo. Lady Elaine colheu uma flor, inclinou a cabeça sobre a corola purpurina, cujo ardente reflexo iluminou um momento seu rosto. Voltou-se subitamente para o companheiro e perguntou: Diga-me, Sr. Guy, que foi que lhe deu a impressão de eu estar orando com fervor, esta manhã, na igreja? Ao mesmo tempo, Guy estendeu a mão a Lady Elaine, para ajudá-la a pular a cerca que circundava o campo de trigo. Ela parou no degrau de madeira colocado ali e esperou a resposta à sua pergunta. Guy continuou segurando-lhe a mão, para ela não perder o equilíbrio, e levantou os olhos claros para a jovem mulher dizendo: Suas orações não podem deixar de ser sinceras. Emana da senhora uma atmosfera de retidão e de bondade. O senhor está enganado, Sr. Guy, não sou absolutamente piedosa. Sua opinião a meu respeito é excessivamente bondosa. Muitas vezes pratico ações que não são meritórias. Não acredito, respondeu Guy, com decisão, encarando Lady Elaine com uma espécie de entusiasmo. Estou persuadido de que a senhora jamais cometeu na vida uma ação mais se um dia a visse adotar norma de conduta em oposição a convicções anteriores. A partir desse momento eu consideraria que aquele era o bom caminho. Elaine olhou Guy com curiosidade e interesse. Inúmeros admiradores lhe haviam feito a corte, mas viu bem que aquele não se parecia com os outros. Dava-lhe a impressão de um cavalheiro da corte do rei Arthur, animado de uma espécie de veneração para com a dama dos seus pensamentos. Lady Elaine sorriu para responder: Não é preciso colocar-me num pedestal, Sr. Guy. Agora, ajude-me a pular para o outro lado e volte logo pelo mesmo caminho, senão fará sua mãe esperar para o almoço. Ela já deve estar perguntando o que lhe aconteceu. Permita-me acompanhá-la até o portão do parque. Esta manhã, não. Não se preocupe mais comigo. Vá logo. Tome pelo atalho, conservando sempre à direita, e cortará muito caminho. Em 10 minutos estará em Mervyn Hall. Obrigado, respondeu Guy, com ar lúgubre. Posso mandar Bidget em meu lugar? Não. Nem mesmo Bidget. A moça afastou-se a passos rápidos e desapareceu logo no bosque. Então, Guy tomou o caminho de casa, evocando os acontecimentos daquela manhã. Por seu lado, Lady Elaine estava absorvida pela lembrança de Guy. Pensava: é uma natureza nobre, viril e franca, sinto que se pode confiar inteiramente nele. Meditou longamente sobre a última parte da conversa.
Nada é mais confortante moralmente do que encontrar pessoas que fazem de nós uma ideia superior a nossos merecimentos. Instintivamente aspiramos realizar o ideal que nos deixaram entrever. O medo de decair aos olhos dos que nos estimam multiplica nossas forças espirituais. Sem dúvida, durante o serviço religioso Elaine não se unira de coração às preces da comunidade. Não tinha escutado a pregação. Entretanto, naquela manhã, sentia que o simples fato de haver assistido ao serviço religioso lhe proporcionara verdadeiro conforto. Capítulo 4. Rumores. No começo da tarde, a família toda estava reunida no salão de Mervyn Hall, o que era raro àquela hora. Violenta chuva obrigara Guybridge a deixar o jardim e a refugiar-se em casa. Beryl descera da sala de estudos para não ficar sozinha sob os clarões sinistros dos relâmpagos, que se sucediam sem cessar. A senhora Mervyn e Gertrudes, que se preparavam para dar um passeio justo quando a tempestade se desencadeou, instalaram-se num canapé e, esperando a chuva cessar, tiraram do cesto um trabalho para fazer hora. A maior parte das mulheres não pode ficar sentada uns minutos sem puxar algum trabalho de agulha ou crochê. É sem dúvida uma maneira útil e interessante de empregar os lazeres, mas um tanto cacete para as pessoas que não gostam de trabalhos manuais e que, pelo contraste, ficam parecendo ociosas. Guy ocupava-se em pôr no banjo uma corda nova e Beryl seguia com interesse cada movimento do irmão, fingindo estar inteiramente absorvida por uma operação de somar. Depois de apertar uma última vez a cavilha para dar à corda a tensão desejada, Guy perguntou: "Quais são seus projetos para hoje, mamãe?" "Se o tempo permitir, tencionamos, Gertrude e eu, fazer umas visitas aos nossos agregados." "Que impressão tem a senhora do pessoal daqui?" "São bem diferentes dos nossos escoceses, mas, em conjunto, são simpáticos e têm as suas qualidades." "A senhora devia contar a Guy nossa entrevista com a senhora Dulles", interveio Gertrudes, dirigindo-se à mãe. A senhora Mervyn fez um gesto de aquiescência. "Realmente, é um tipo bem original. Essa velha senhora é dotada de particular talento para se lastimar." Gertrudes fez-lhe uma primeira visita e voltou desanimada de todo. "Não há assunto", disse-me ela, "que a senhora Dulles não consiga transformar em motivo de lamentações." Alguns dias depois, fomos as duas visitar a senhora Dulles. Pude logo verificar que Gertrudes não exagerara. Contudo, eu guardava de reserva uma alusão que não me parecia suscetível de causar a menor amargura. Com efeito, segundo minhas informações, a senhora Dulles tinha um marido sério, trabalhador, devotado. Na hora da despedida, eu disse, depois de ter chamado a atenção de Gertrude: "Deveras, senhora Dulles, reconheço que a senhora sofre provações de toda a natureza. A vida está cara, o reumatismo causa-lhe dores cruéis. Este ano o peso do porco não parece aumentar na proporção do alimento e dos cuidados. A nora não lhe dispensa as atenções devidas, mas, em compensação, a senhora pode dar graças a Deus por lhe haver concedido um marido perfeito." O rosto da velha iluminou-se um momento e ela respondeu: "Sem dúvida, poderia ter sido muito pior, mas", acrescentou com voz lúgubre, "presinto que não tardarei a ficar viúva." Guy pôs-se a rir. "A senhora deve ter ficado bem desiludida, pobre mamãe." Gertrude foi mais perspicaz. "Quanto a mim, notei uma velha na igreja, da manhã, mas com certeza não é ela." "A senhora Dulles não vai à igreja", disse Gertrudes. "Se a gente pergunta por quê, responde: bem cedo estarei lá com os pés para diante, segundo a vontade do Todo-Poderoso. Não tenho a menor vontade de apressar a minha hora, para agradar aos outros. De que serve ir escutar o vigário pregar sobre a caridade, quando, de fato, de 1º de janeiro a 31 de dezembro esse mesmo vigário nada faz por uma senhora idosa como eu? Ou ao menos muito pouco. Um shilling, algumas onças de chá e de açúcar por semana, no Natal, uma saia de flanela, acredite que na primeira lavagem a saia encolheu a metade, enfim,
Lá muito de vez em quando, um jantar trazido do presbitério, e que já chega frio. Que vida mal agorada, disse Gui. Este ano, quando eu enviar os presentes de Natal a meus agregados, ao da senhora Dolores juntarei um níquel furado, para lhe dar sorte. Qual é a outra respeitável paroquiana, a que você se refere, Gui? Perguntou Gertrudes. Não sei o nome dela. Estava assentada bem debaixo do púlpito. Sua face pergaminhada tinha o cor de chocolate ralo, mas iluminava-se de certa paz interior, cada vez que levantava da Bíblia os olhos, sorria, como se acabasse de descobrir ali uma novidade feliz. Já sei, gritou Berium. Deve ser a velha que apelidaram Misericórdia, porque por qualquer coisa agradece ao Senhor as graças com que a beneficia. Outro dia, ela me disse: o ministro é um homem muito bom, embora, na minha opinião, sejam muito curtos os sermões dos domingos. Louvado seja Deus, aos 84 anos ainda posso ler sem óculos e encontro na Bíblia todas as consolações de que necessito. Gui falou, sorrindo. Estou vendo que o passeio é muito divertido. Gertrudes valorizou logo a observação. Se acha que essas visitas divertem tanto, por que não toma parte nelas? Trata-se dos seus agregados, seria muito natural. Depois, acrescentou, para a senhora Mervyn. A senhora não acha, mamãe, que, nesta terra, há muita gente intrigante? A senhora Cribble me fez entender que o modo de vida de Lady Elaine e de seu marido dá margem a críticas justificadas. O diabo que arrebente com essa mejeira, gritou Gui, apaixonadamente. Que coisas lhe disse ela? Peço-lhe que não blasfeme quando falar comigo, Gui. E a senhora, mamãe, não teve também as mesmas informações? Sim, minha filha. Mas, acho que não devemos escutar as maledicências a respeito de nossos vizinhos e muito menos repeti-las. Ninguém pode impedir essa gente de falar, retrucou Gertrudes, e parece-me que é preferível sabermos bem com quem estamos tratando. Gui ia responder à observação de Gertrudes, mas um olhar da mãe o fez calar-se, debruçou-se de novo sobre o banjo e começou a afiná-lo. Depois de uma pausa, Gertrudes recomeçou. Dizem que Lady Elaine e o marido não se entendem. Parece que o Sr. Monk a faz muito infeliz. Nesse momento, a corda nova arrebentou com ruído seco. Oh, Gui! Que pena! Exclamou Berium. Por que torceu tanto a cavilha? Bom resultado! Gritou Gui furioso. Depois, jogando em Gertrudes um pedaço de corda, acrescentou. Tome para amarrar a língua. E não venha mascatear mais aqui as comadrices da terra. Diminuiu a voz, ouvindo tossirem discretamente atrás da porta. Logo depois, Lawford entrou e entregou respeitosamente à senhora Mervyn uma carta dizendo: o mensageiro das torres espera a resposta, senhora. A senhora Mervyn abriu o envelope e, depois de ter passado os olhos pela carta, disse: não vale a pena ele esperar, Lawford, mandaremos a resposta depois. Em seguida a impertinência de Gui, Gertrudes começara a chorar. Com a entrada de Lawford, reprimira as lágrimas e ia esconder o rosto atrás de um jornal aberto, mas, apenas a porta se fechou, os soluços recomeçaram mais fortes ainda. Por sua vez, Gui estava vermelho de raiva, e inclinada sobre os cadernos, Berium alinhava algarismos. 7 vezes 8, 64, vão 4. Quem de 5 tira 9? Não. Quem de 15 tira 9? 1, 2, 3, 4. A senhora Mervyn olhou sucessivamente os 3 filhos e, depois de colocar a carta na mesa, disse: Berium, você não está prestando atenção nas contas. Vá fazer seus deveres lá em cima, e quando acabar pode ir ao jardim. Berium saiu logo, suspirando. Gui estendeu o braço e tirou da mesa a carta de Lady Elaine, depois, em seguida um lacônico dá licença mamãe. Leu. Torres,
16 de junho. Prezada senhora Mervyn, meu marido e eu ficaríamos muito contentes se a senhora aceitasse nosso convite para jantar dia 23 do corrente, às 7h45, com sua filha e o Sr. Guy Mervyn. Crea-me sua devotada Elaine Monk. Guy tornou a pôr na mesa a carta aberta, aproximou-se da janela e olhou para fora. Gertrudes soluçava cada vez mais. Logo que o irmão virou as costas, largou o lenço e inclinou-se depressa para tentar tomar conhecimento do bilhete sem sair do lugar. No fim de alguns minutos, Guy voltou para junto da irmã e disse: Sinto muito, Gertrude, ter sido grosseiro com você, ainda agora. Dê a mão, e não pensemos mais nisso. Está bem, eu perdoo, respondeu Gertrudes, mas não sei se será possível esquecer logo as suas palavras, tão cruéis. Fico pensando em que lhe pode interessar se Lady Elaine e o marido se entendem ou não. Guy não respondeu. Voltando-se para a mãe, disse: Naturalmente a senhora vai aceitar o convite. Vou, Guy, irei com Gertrude. Quanto a você, não se esqueça de que convidou o Sr. Tristão para essa mesma noite. Não se incomode com Tristão, ele é adiável. Faça o favor de me incluir na aceitação, mamãe. Se quiser, posso eu mesmo levar a resposta. Justamente vou passear a cavalo de tarde. Agradeço, mas julgo preferível mandar Jaime. Se você nada tem a fazer hoje, muito me agradará se for arranjar os novos canteiros. O jardineiro não se conformará com o plano que escolhemos, se não se fiscalizar o trabalho dele. Mais tarde, quando todo mundo havia saído, Bidge escorregou para dentro do salão, fez a volta toda. O banjo de Guy ficara no canapé e a corda quebrada estava pendurada. Também o envelope da Castelã das Torres tinha caído no tapete. O cão farejou esses objetos e, tomando nos dentes o envelope, saiu por onde entrara. Foi correndo largar o envelope pelos pés do dono, que o fez sumir-se logo na carteira. Mostrando-se satisfeito de sua proeza, Bidge fez muitas vezes, a respeitável distância, a volta das platibandas nas quais trabalhavam os auxiliares jardineiros. Capítulo 5. O jantar de Lady Elaine. A 23 de junho, de noite, ruídos estranhos saíam do quarto de Guy. Caminhava este para lá e para cá, batendo o pé, abria e fechava as gavetas. Entre curtos intervalos de completo silêncio, exclamava em voz abafada: Que raiva! Depois, recomeçava as caminhadas trepidantes e o ranger das gavetas. No fim de certo tempo, bateu discretamente à porta da arrumadeira francesa de Gertrudes, e disse: Desculpe, Sr. Guy, se o incomodo, mas a senhorita Gertrudes manda lembrar-lhe que o quarto dela fica bem por baixo deste. Não compreendo francês, gritou Guy. Eugênia voltou para baixo, estudando um recado polido, que deu a Gertrudes como procedente do irmão. Alguns minutos após, Beryl, atraída pelo barulho, chegou ao corredor e, depois de ter encostado a orelha à porta por uns momentos, decidiu-se a bater. Vá para o céu, berrou Guy, exasperado. Sou eu, Guy. O que há? Posso entrar? Então, Beryl. É a porcaria desta gravata. Apenas lá dentro, Beryl percebeu que entrava num campo de batalha, onde eram ainda visíveis os vestígios da carnificina. 4 gravatas brancas, mais ou menos estraçalhadas, jaziam lamentavelmente por terra. De casaca, faces congestionadas, Guy permanecia de pé ante o espelho, com ar desesperado. Não consigo dar o nó, explicou. Ora é uma ponta que fica mais comprida, ora é a outra, ora é o nó que fica muito pequeno, ora fica muito grande. Pobre querido, diz Beryl, cheia de simpatia. Mas em compensação, você está muito bem penteado. O risco está formidável. O elogio acalmou-o um pouco, e ele respondeu modestamente: Não é vantagem. Tive sorte.
Não se dá o mesmo com essas malditas gravatas. São quase 7 horas. Que hei de fazer? Durante esse tempo, Beryl apanhara as gravatas jogadas fora. Perguntou. Você tem mais? Guy foi à gaveta, tirou 2 gravatas e estendeu-as à irmã. Não devemos estragar as 2 últimas. Espere, Guy, tenho ótima ideia. Vou pedir a Lawford para subir e ajudá-lo. Várias vezes notei a perfeição do nó da gravata dele. Não, disse Guy, não posso ter a gravata atada como a do mordomo. Beryl meditou profundamente e disse, afinal. Gertrude acaba de receber a fotografia de novo vigário de Graton. Está com uma gravata impecável. Vou tomar emprestada a Gertrude a fotografia e tentarei imitar o nó. Você não quererá que eu pareça um vigário, objetou ainda Guy. Então, só me resta fazer o melhor que eu puder. Sente-se numa cadeira, faça o favor. Não se mexa, vou começar. Em todo caso, será um nó de gravata original, pois é minha estreia. Depois de um momento de completa imobilidade e ansioso silêncio, Guy perguntou. Então como se está arranjando? Maravilhosamente. Acabará logo? Sinto que minha cabeça se deslocará, se fico muito tempo nesta posição. Mais um segundo. Pronto. Espie. Não está bem? Ótimo. Você é uma fada, Berry. Não lhe parece que o nó está um pouco frouxo? É justamente aí que está a originalidade. Não mexa, Guy, você estraga tudo. Se Lady Elaine elogiar sua gravata, não deixe de dizer-lhe que quem deu o nó fui eu. Posso ficar aqui até você acabar de preparar-se? Sem dúvida, pequena. Beryl pulou no pé da cama e seguiu com interesse os últimos preparativos. Depois de um segundo, disse. Daquela vez em que jantou na casa das Flamingos, como se arranjou você com a gravata? Oh, consegui estar da primeira vez. Aliás, eu não dava muita importância ao caso. Então, por que hoje isto se tornou assim importante? Hoje, é diferente. Por quê, Guy? Ora, Berry, você é curiosa demais. Queria saber se Lady Elaine notará e depois desejava também saber a que linda senhora você dará ao braço na hora de ir para a mesa. Você está bem seguro de como deve portar-se? Estou seguro do contrário, respondeu Guy. Pois bem. Sobre isso, consultei o livro de civilidade de Gertrudes e a obra clássica da Sra. Benton. Estou em condições de informá-lo com segurança. Fique sossegado uns minutos e me escute bem, pois quero que Lady Elaine e todo mundo admirem. Inicialmente, tenha muito cuidado, no momento em que anunciarem o jantar, de manter os olhos fixos na dona da casa, para obedecer-lhe o primeiro sinal. Depois, quando ela disser: Sr. Guy Mervyn, quer conduzir a senhorita fulana à mesa? Você responderá: com muito prazer. Aproximar-se-á da dama, inclinar-se-á diante dela e lhe oferecerá o braço direito, colocando a mão esquerda sobre o coração, não vai errar de braço. Encaminhe-se então à sala de jantar e conduza-a para o lugar que indicarão a você.